Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo susse? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Esse formato de videoaula é um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Pode ser que às vezes vaze um som externo. Hoje, principalmente, tem um cachorro aqui que não está parando em paz de latir o dia todo, então pode ser que de vez em quando ele lata. E, infelizmente, a gente vai ter que lidar com essa nova realidade. Eu estou gravando essa videoaula da minha casa, então a gente vai ter que se acostumar, né? Hoje a gente vai ter uma videoaula no formato Foco na Voz. É uma aula completa de 50 minutos aproximadamente e a gente vai tratar de um assunto específico do canto. E aí, pronto para o vídeo? Então bora lá! Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a relação que existe entre o corpo e a voz. Nós falamos sobre o estado de bem-estar corporal e também falamos de algumas estratégias que nós podemos adotar para o nosso dia a dia que podem contribuir para esse estado de bem-estar corporal. E também falamos o quanto esse estado influencia na hora da gente cantar. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um outro tópico que também, de certa forma, tem a ver com esse estado de bem-estar corporal, que é o aquecimento vocal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o aquecimento, como a gente faz, quanto tempo dura. A gente vai entender um pouco sobre o aquecimento e mais para o final da aula nós vamos fazer a nossa série de aquecimento vocal e a gente vai entender daí na prática como que vai ser a execução desses exercícios. Ah, mas eu já estava esquecendo. Antes, eu preciso falar dos recadinhos da semana. O primeiro recadinho, como eu já tenho falado todos os vídeos, né, é sobre a boa convivência. Nós estamos vindo para esse ambiente de redes sociais, né, saindo das nossas aulas presenciais por causa desse estado de isolamento social, né, e a gente precisa se adaptar a essa nova forma de fazer as nossas aulas. Então é muito importante que a gente traga o máximo daquele espírito fraternal que tínhamos nas aulas presenciais aqui também para as aulas virtuais. Lembrando também, pessoal, que nós temos as nossas monitorias, que acontecem toda quarta-feira às 15 horas no Facebook, lá no nosso grupo do Facebook. O nome do grupo é Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Lá você vai encontrar várias atividades, na verdade, que já estamos realizando. Nós temos a possibilidade de mentorias, nós temos as unidades de pesquisa, né, unidades de trabalho, onde os alunos estão trabalhando a elaboração da nossa apostila de canto, mas na quarta-feira, às 15 horas, eu abro uma live no grupo, onde eu vou tirar dúvidas, eu vou falar sobre aspectos que eu devo ter esquecido nas aulas, nas videoaulas, né? E lá vocês podem aproveitar esse momento assim para a gente ir conversando, vocês vão comentando e eu vou respondendo as suas dúvidas. Na sexta-feira, nós também temos uma monitoria que acontece daí no Google Meet. O link vai estar disponível também no grupo do Facebook. Ali mais ou menos uma hora antes, né, ali por volta das 2 horas, eu já coloco o link lá no Facebook. E ali por volta das 2h55, mais ou menos, eu começo a aceitar os alunos na reunião e aí nós começamos nossas aulas lá. As aulas, né, as monitorias que acontecem pelo Google Meet, eu tenho retorno, né? Então eu escuto os alunos fazendo os exercícios, cantando, e assim a gente vai interagindo de uma forma onde eu possa contribuir mais, né, na melhora do desempenho vocal daqueles que se interessarem em participar. Então, quarta-feira, 15 horas no Facebook e sexta-feira, também às 15 horas, no Google Meet. Outro recadinho, pessoal, é sobre como você pode entrar em contato comigo. É muito simples, na verdade. Você pode participar dessas lives, você pode deixar seus comentários tanto aqui quanto lá no Facebook, que conforme, né, o possível, né, conforme eu puder,
eu vou respondendo vocês nos comentários e também nas lives, né, ali, né? Daí eu respondo na hora mesmo, tá bom? Pessoal, outra coisa, aqui no canal do Cultura na Rede tem várias aulas, várias oficinas acontecendo. Dá uma olhadinha, procura aí, você com certeza vai encontrar alguma outra oficina que te interesse também. Eu mesmo já estou fazendo algumas oficinas, admito que por enquanto só como aluno, só assistindo, mas logo eu começo a colocar em prática. Você também dá uma procuradinha aí, veja se você encontra alguma oficina, né, que você goste e vá acompanhando. Tá? A oficina de teoria musical é uma oficina bem importante para quem está fazendo aula de técnica vocal e tem a opção aqui também, dá uma olhadinha lá, tá bom? Para facilitar, você pode olhar pelas playlists que já estão organizadas aqui no canal, ou você pode ativar o sininho, se inscrever no canal e assim você sempre vai receber as notificações de quando chegar algum vídeo novo e daí quando for da sua oficina, aquela que você estiver fazendo, você já recebe a notificação ali imediatamente, beleza? Ah, pessoal, aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo, né? Para a gente continuar essa interação e eu saber que vocês continuam gostando das nossas videoaulas. Agora, chega de enrolação, né, pessoal? Vamos falar do que interessa, que é o aquecimento vocal. Pessoal, é o seguinte, pense comigo. Hoje nós estamos fazendo a nossa 13ª aula, né? Nós estamos assistindo o 13º vídeo. E só hoje é que eu vou começar a falar sobre o aquecimento vocal. E na verdade, eu sinto que eu ainda estou adiantando um pouquinho esse assunto. Por quê? Porque assim, o aquecimento, a premissa dele é preparar você para o seu desempenho vocal. Mas se você não tem a compreensão mínima de técnica, não tem como você otimizar esse aquecimento. Entendem? Então, por isso que eu ainda não falei disso e eu ainda acho que pode ser meio cedo. Então, alguns aspectos do aquecimento pode ser que você ainda não entenda nessa aula de hoje. Mas, mesmo assim, eu vou trazer os exercícios para você e quando a gente chegar nesse aspecto técnico, conversando em uma outra videoaula, daí você tenta resgatar aí na sua memória essa nossa aula do aquecimento, tá bom? Porque eu acredito aí que algumas coisas ainda não vão ser muito claras de como vão acontecer, tá bom? Principalmente em aspectos práticos da técnica, compreendendo o que está acontecendo. Porque eu gosto de pensar no canto com essa consciência, de entender o que está acontecendo enquanto você está praticando. E pode acontecer que nesse aquecimento de hoje, algumas coisas que vão acontecer com você, você ainda não tem assimilado bem, porque a gente não lidou com isso nas nossas aulas. Então, vai com calma, tá bom? Respira, se não entender, não tem problema, tá? Eu acho que daqui a pouquinho você já vai assimilar, tá bom? Respira fundo e agora vamos lá para a gente entender direitinho a nossa aula, né? Então, a primeira coisa importante da gente entender é o que é o aquecimento vocal. Então, vamos pensar no que é aquecimento. Depois a gente pensa na voz. Vamos fazer uma comparação. Aquecimento de um esporte. Vamos falar de futebol, um esporte tido como nacional. A gente sabe que a prática desse esporte exige muito do corpo do esportista. Então, antes de entrar em campo, esse esportista faz um aquecimento. É por isso que muitas vezes os times entram em campo antes, fazem lá seus aquecimentos, depois eles voltam para o vestiário e depois vão para o campo para o jogo de verdade. E quando tem uma substituição, por exemplo, a gente sempre vê ali no cantinho do campo de futebol o esportista, né, o jogador, dá uma corrida para lá, volta, alonga, estica. Tudo isso ele está fazendo em prol do seu aquecimento. Então a gente pode entender que aquecimento
é um preparo do corpo para o seu uso intenso. E o aquecimento vocal é a mesma coisa, só que para a voz. Então, o aquecimento vocal é o preparo do aparelho vocal para o seu uso intenso. Então, alguns aspectos aqui a gente já consegue entender de uma forma bem legal. Por exemplo, o aquecimento não pode ter a mesma intensidade de quando você for cantar mesmo, valendo, ou fazer as suas vocalizes. Por que que não pode? Porque ele é o preparo para isso, então ele terá uma menor intensidade. É meio que um despertar da musculatura, falando, ei, acorda aí que a gente vai te usar, sabe? É meio que isso, você está acordando a sua musculatura para o seu desempenho vocal. Então a gente pode dizer que o aquecimento é uma série estratégica de exercícios que colaboram, que ajudam na hora do canto, na hora do uso intenso da voz, né? Não precisa ser cantando, pode ser atuando, pode ser falando, mas é o uso intenso, a prática intensa da voz. O aquecimento, ele tem duas principais funções. A primeira função é prevenir lesões. Então, assim como um esportista, né, um jogador, faz o seu aquecimento para poder evitar uma lesão na hora do campo, assim, ele corre para lá, corre para cá, porque ele sabe que no campo ele vai ter que correr bastante e muito mais rápido, na verdade, com, né, disparadas de corrida. Então ele faz esse aquecimento antes, despertando a musculatura que vai ser usada para a corrida, para na hora de correr, essa musculatura não sofrer ali uma luxação, né, uma rasgadura, uma coisa desse tipo. Na voz também é a mesma coisa. Então a gente faz esse aquecimento para prevenir que alguma coisa errada aconteça na hora que a gente estiver cantando. É muito importante manter, né, o trato vocal, o aparelho fonador inteiro muito bem cuidado, com muito zelo. Então por isso que o aquecimento é importante. E também o aquecimento serve para melhorar o desempenho vocal. Pensa comigo, se antes de cantar você se prepara, você se organiza, né? Quando você vai para a prática do canto, quando você, né, chega lá na hora de cantar mesmo, você já está com todas as suas estruturas despertas para cantar. Então a sua performance desde o início já vai estar no seu ápice, porque a voz está preparada para aquilo. Se você começa a cantar sem aquecimento, eventualmente em algum momento ali daquela sua apresentação, se for uma apresentação longa, né, a sua voz vai estar aquecida. Por exemplo, às vezes você não teve tempo de fazer seu aquecimento e vai imediatamente para uma apresentação que você vai cantar por um bom tempo. Então, é claro, assim, em algum momento de tudo isso, a sua voz vai estar aquecida. Só que em quanto tempo, né? Quanto tempo vai levar para esse aquecimento acontecer? Então, o desempenho inicial, ali, o começo da sua apresentação, a sua voz já não vai estar no rendimento que ela poderia render se você tivesse feito o aquecimento prévio. E mesmo quando ela estiver prontamente aquecida, né, ali depois de meia hora cantando, ela vai estar aquecida, ela não vai estar aquecida com as estruturas técnicas necessárias que você deveria desempenhar, porque você não fez esse aquecimento planejando ele. Ele foi acontecendo enquanto você estava cantando. Então é muito importante que o aquecimento aconteça nesse momento à parte, sem ser com o uso intenso da voz, uma coisa leve, mais tranquila, mais planejada, melhor organizada, não só em questão de qual vem antes, qual vem depois, o formato que ele acontece, mas você se prestando atenção para ter certeza que aquilo que está acontecendo em você, de fato, é um aquecimento otimizado para atender as demandas do que você for cantar, né? Um bom aquecimento, ele vai ter ali pelo menos uns 15 minutos, entre 15 minutos e meia hora. Mas eu indico que você se conheça
e que você se avalie a cada aquecimento que fizer. Então faz o exercício e sinta se ele cumpriu a função. Quando chegar na parte prática você vai entender o que eu estou falando. Mas sinta que esse exercício cumpriu sua função. Se ele cumpriu sua função, você pode passar para o próximo. Se você sentiu que ainda não aqueceu aquilo que ele deveria ter aquecido, repete o exercício. Então não estabeleça um tempo X. Não, o aquecimento é 15 minutos. Não, o aquecimento vai ser o que for necessário para aquecer, ok? Então sinta o que está acontecendo em você e vá fazendo o aquecimento atendendo essa demanda da sua própria voz, beleza? Esse aquecimento, ele também tem, digamos assim, um prazo de validade. Então, digamos lá, você fez o teu aquecimento vocal, digamos lá, meia hora de aquecimento vocal e começou a cantar meia hora depois. Esse aquecimento ainda vai estar válido, assim, o seu aparelho fonador como um todo ainda vai estar aquecido para aquela performance. Agora, se você fez o seu aquecimento vocal de manhã, logo que acordou, e vai cantar só à noite, então esse aquecimento perdeu o efeito, Foi um intervalo muito longo. Então, assim, quanto tempo mais ou menos eu tenho aí nesse prazo de validade de aquecimento? Aproximadamente uns 45 minutos. Mas você também consegue sentir isso em você. É uma questão de autoconhecimento, A gente tem falado muito disso nas aulas e isso é muito importante para o cantor. Então, busque se autoconhecer, saber do teu corpo e ver se a sua voz ainda vai estar aquecida para aquela apresentação. Se foi assim, digamos que não, passou uma hora, o que pode acontecer é que talvez um próximo aquecimento mais curto, mais rápido, já vá ter o efeito necessário. Então, talvez ali mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, já te aqueça novamente. Mas é preciso que você se conheça o suficiente para perceber se sua voz de fato vai estar aquecida naquele momento da sua apresentação, da sua performance. Beleza? Agora, se você fez o aquecimento direitinho, ali sentiu que se preparou, que aqueceu o suficiente, começou a se apresentar, começou a sua apresentação sentindo que ainda estava aquecido, que esse aquecimento ainda estava dentro do prazo de validade. Quanto tempo dura a sua performance aquecido? Quanto tempo você tiver em apresentação. Se você fez um bom aquecimento, ele vai ser o suficiente para o tempo que você tiver que cantar. Mas o ideal é que você perceba o seu cansaço vocal. Então, se você faz o aquecimento, esse cansaço ele vai demorar um pouco mais a chegar, mas em algum momento, eventualmente, esse cansaço chega. Então, nesse momento, é importante que você respeite o seu corpo, que você dê descanso para que ele se recupere desse cansaço vocal, e daí você vai precisar fazer de novo o aquecimento e preparar novamente a sua voz para o rendimento, tá? Lembre-se que é muito importante nessas apresentações longas, mais hidratação, para que você consiga manter a sua mucosa mais hidratada. A gente já falou sobre essa mucosa da prega vocal lá na aula de saúde vocal, Então, assim, para manter bem hidratada, para que esse cansaço demore um pouco mais a chegar. Mas, assim, ele chega, tá bom? Mas é importante que você sinta. A voz, o corpo, ele manifesta esse cansaço vocal. A voz começa a falhar, a respiração, mesmo você tentando controlar a musculatura, já não responde tão bem. Você sente que a voz já não encaixa onde você quer que ela encaixe, Como a gente viu lá na nossa aula de ressonância, na aula do trato vocal, a gente viu o básico de ressonância, a gente já entendeu isso. Então, assim, você começa a sentir indícios desse cansaço, assim como você sentiria se fosse corporal, se fosse praticando um exercício, Então, para você manter esse aquecimento, essa performance depois
em uma funcionalidade, né, acontecendo de uma forma orgânica, é muito importante que você se conheça, que você entenda o que está acontecendo com você. Professor, mas e quando que eu devo fazer esse aquecimento vocal? Sempre que for ter uso intenso da voz. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, trabalha em silêncio e canta só nos finais de semana em algum evento, seja qual for, então você precisa fazer esse aquecimento vocal nos finais de semana antes do uso intenso da voz. Agora, você é uma professora, um professor que fala durante o dia, à noite ele gosta de cantar, né, em algum lugar, vai para a igreja, canta na igreja, enfim, você usa a sua voz intensamente todos os dias. Então, o aquecimento vocal tem que ser uma prática do seu dia a dia. É assim, ó, acorda, né, lava o rosto, escova os dentes, toma banho, né, faz sua higiene pessoal de modo geral e faz o aquecimento vocal. Percebe? Ele é importante, ele é fundamental. Então, o aquecimento vocal é uma coisa que exige tão pouco do corpo, porque ele é feito de uma forma mais sutil do que o uso intenso da voz, né? Então, quando você estiver fazendo esse aquecimento vocal, você vai fazer isso de uma forma tão leve, tão tranquila. Você pode fazer no carro, você pode fazer indo para o trabalho, você pode fazer no ônibus, né? Enfim, existem várias possibilidades, porque ele é muito leve, ele é muito sutil, então você consegue praticar isso com outras atividades do seu dia a dia. Mas é importante que mesmo quando você estiver fazendo essa outra atividade do seu dia a dia, você dê alguma atençãozinha para o que está acontecendo ali, tá bom? Para esse aquecimento. Mas, além do aquecimento vocal, existe o desaquecimento vocal. O desaquecimento é um momento de trazer a voz novamente para o seu estado natural. Porque o estado natural é um estado de repouso. Quando você faz o aquecimento, você prepara a sua voz para um rendimento mais intenso. E daí você usa a voz, né? Pratica. E daí vem esse uso intenso da voz e você rendeu ali, digamos, 2 horas, 3 horas. Depois disso, a sua voz está toda, né? O seu aparelho, né? O seu trato vocal, o seu aparelho fonador está todo preparado ali, intenso. Ele precisa de uma série também estratégica de exercícios que traga ele depois para o seu estado natural, sabe? Assim, de repouso, onde esse músculo relaxe. Então é importante também fazer um desaquecimento vocal. Esse desaquecimento, ele pode ser feito com uma série de exercícios também, né? Uma série estratégica de exercícios que traz a voz para esse desaquecimento, ou o silêncio absoluto. Então, se você termina a tua apresentação e consegue ficar em silêncio absoluto por um bom período de tempo, até sentir que essa musculatura relaxou e voltou para o lugar dela, você fez um bom desaquecimento vocal também. Mas vamos combinar, isso é muito, muito difícil de acontecer. De você terminar uma apresentação, terminar um ensaio e, né, ficar em silêncio ali por 1 hora que seja. É muito difícil disso acontecer, porque logo que você termina de cantar, você já começa a conversar com alguém, você, né, se você terminou uma apresentação, um show, cantou na igreja, você vai conversar com as pessoas envolvidas ali, vai conversar com os convidados que te prestigiaram, enfim, você vai falar com o teu público. Se você é uma professora ou um professor, você vai conversar com os alunos, tirar dúvidas, vai falar com os pais, vai falar com os outros professores. Então, o uso intenso não vai se encerrar ali, entende? Você vai continuar usando a tua voz. Então, é importante que você separe um momentinho para fazer o desaquecimento. E daí vem a série de exercícios para o desaquecimento que a gente vai aprender já já. E aí,
Estão comigo até aqui? Estão conseguindo entender do que se trata o aquecimento e o desaquecimento vocal? Eu vou continuar, beleza? Eu fiz uma analogia agora há pouco comparando o aquecimento vocal com o aquecimento de um jogador de futebol. E é uma analogia muito boa para entender a função do aquecimento. Mas dá para dar um passo adiante nessa analogia. Porque é muito importante que a gente entenda que esse aquecimento vocal e depois, o desaquecimento na verdade tem só um propósito, que é trazer tua voz para o estado de origem dela, um estado de repouso. Mas o aquecimento vocal não. O aquecimento vocal, ele precisa ser planejado. Ele precisa acontecer estrategicamente para atender às demandas daquilo que você for precisar depois. Então, o aquecimento vocal nem sempre vai ser igual e ele nem sempre vai dar ênfase para as mesmas coisas. Você pode, em alguma apresentação, precisar de alguma característica vocal para alguma música ou em algum local ali que vai exigir um aquecimento diferente. Então, é muito importante entender que se a gente vai fazer essa analogia com a prática de um esporte, é muito importante a gente entender que existem muitos esportes e o aquecimento de um não serve para o outro. A mesma coisa é para o nosso aquecimento vocal. O aquecimento para uma estratégia de um tipo de canto não serve para outro. E eu não estou falando nem das distinções entre, por exemplo, o canto lírico, o belting ou o canto popular, mas dentro das suas próprias esferas, assim. Então, por exemplo, você vai cantar um samba, mas esse samba tem uma notinha ali em algum lugar que você quer fazer alguma coisa diferente. Você quer que o giro da voz, é muito cedo para entender isso, mas vocês querem que o giro da voz aconteça de uma forma mais evidente, mais marcada, porque você acha que interpretativamente vai ficar bonito, enfim, você quer fazer algo diferente ali em algum lugar, isso precisa ser elaborado estrategicamente no seu aquecimento também. Então, dando aquele passo adiante na nossa analogia, vamos trazer um outro esporte. Então, vamos trazer, por exemplo, a maratona. Então, se você é um maratonista e precisa correr 42 quilômetros, você vai fazer um aquecimento estratégico, bem organizado, pensando numa corrida de 42 quilômetros. Se você for um maratonista que corre 42 quilômetros, mas você fizer um aquecimento mais ou menos, se preparando para correr 10 quilômetros, você até vai correr depois desses 10 quilômetros, mas não vai ser o mesmo rendimento que poderia. Entende? E a gente está falando de algo muito importante. A gente já falou lá na nossa primeira aula que canto envolve missão, envolve transmitir uma mensagem. E essa mensagem, para ser transmitida, exige o máximo da performance que você puder entregar. Então, é aquela questão de buscar a perfeição, E a perfeição não se trata de uma voz ideal, modelo para todo mundo, que todo mundo gostaria de alcançar. A perfeição se trata de você fazer o melhor que você pode com as estruturas que você tem naquele momento. Então, se o seu perfeito ainda não envolve a troca de registro, como eu estava falando agora há pouco ali, o giro da voz, se a sua perfeição ainda não chegou nesse lugar, não tem problema. Mas dentro do que você já consegue executar, você precisa fazer da forma mais perfeita possível. E o aquecimento faz total diferença para isso. E não só o fazer um aquecimento, mas fazer um aquecimento que sirva àquele propósito específico para aquilo que você quer executar, ok? Mas você lembra que na nossa aula passada, quando nós falamos do estado de bem-estar corporal, a gente falou que isso não é uma coisa que se trata só de pensar na hora de cantar, mas que a prática do bem-estar corporal é algo para o dia a dia, que a gente deve estar bem com o nosso corpo diariamente.
e que o nosso corpo deve ser funcional, deve atender às demandas do que for necessário que ele renda durante o dia a dia. Na hora que a gente está falando de aquecimento vocal, a coisa não é muito diferente. O aquecimento vocal, ele é uma prática que deveria ser do dia a dia também. Você pode pensar nessa prática como algo do seu cotidiano, como, por exemplo, fazer um certo exercício físico, sei lá, um agachamento, né, uma flexão, uma abdominal, o aquecimento vocal. O aquecimento vocal, ele não é um fortalecedor da musculatura, ele não vai te tornar mais apto. Para isso servem as vocalizes, essa que é a diferença. A vocalize é o exercício que malha o músculo. O aquecimento vocal não. O aquecimento vocal, ele prepara o músculo para a hora de cantar, mas ele não vai capacitar a tua musculatura, entende? Então, assim, não vai ser algo que vai mudar na tua performance vocal na hora de cantar, se você não fizer vocalizes. Mas o aquecimento vocal já vai te, pelo menos, preparar para o dia a dia mesmo, para o uso da fala, para prevenir lesões e machucados vocais, né? Então é muito importante que seja algo do nosso dia a dia, que a gente não precise cantar para fazer o aquecimento. A gente faz o aquecimento porque é legal de fazer, é bom para o corpo, é bom para a gente, né? Tá bom, professor, você já falou bastante, agora mostra pra gente aí como que é esse aquecimento. Pois é, pessoal, chegou essa hora. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse aquecimento. O aquecimento vocal vai começar com o aquecimento corporal, aquele que nós fizemos na última aula, lá no finalzinho da aula. Vocês lembram? Estica aqui, estica lá, alonga aqui, pescoço. A gente vai começar com esse. Eu não vou fazer hoje, porque vocês já aprenderam na aula passada, mas ele é importante que aconteça. Tá? Então faça todo o movimento, né? Se espreguiça, se estica bastante. Eu, se começo a me esticar assim, ó, eu já começo a estralar, eu sou todo crocante lá, ó. Né? Então, mas é importante que você se estique, que você se alongue, que você se prepare. Tá? Depois desse momento, preparando essa estrutura, né, do corpo, a gente também precisa se preocupar com a estrutura do trato vocal. Tá? Então a gente vai fazer alguns exercícios pensando na questão do trato vocal. Tá? Então estralo de língua, né, que a gente já viu na aula passada, o movimento circular da língua ali nos dentes, né, que a gente também já viu. Então assim, esses exercícios você permanece fazendo mesmo para o aquecimento vocal, ok? Feitos esses exercícios, o próximo passo são os exercícios de respiração. Sim, é importante você ativar essa musculatura da tua respiração para a hora do uso intenso da voz, né? Então, daqui a pouco você vai ter que usar, a gente precisa acordar essa musculatura. Então, a gente vai fazer enchendo barriga, enchendo costela, depois esvaziando barriga, e depois esvaziando a costela, pensando em todo o sistema do som, né? o percurso da coluna de ar. Como que a gente vai fazer? A gente vai soltar o som já produzindo o S. A gente não vai só fazer o, né, soltando. A gente vai fazer o S, tá bom? Então pode ser 10 segundinhos de S contínuo. Eu vou fazer uma vez só. Vocês vão fazer quantas vezes forem necessárias para se sentir aquecido. Tá bom? Nesse sentido, da sua respiração, tá? Que é só o que a gente está vendo no momento, tá bom? Então vamos lá, enche barriga, enche costela, apoia e legal. Aqui eu fiz, depois você faz mais vezes, quantas forem necessárias. A ideia é ficar atento também à coluna de ar para que o S saia naquele padrãozinho, para não deixar ficar oscilante.
E isso é uma boa forma de saber se você já está aquecido, aquecida ou não, né? Porque se está certinho, se ele não está oscilante, é sinal de que a musculatura se preparou. Se ele está ainda oscilante, é porque a musculatura não está aquecida para fazer isso, né? Uma coisa, pessoal, que é muito importante que vocês já tenham entendido é que o aquecimento ele prepara para o uso intenso, ele não envolve o uso intenso. Então, nada disso precisa de uma grande sonoridade, nada disso vai precisar de muito volume. Isso pode ser feito de uma forma bem tranquila, tá? E uma outra questão que é bem importante de você considerar é que em cada momento do aquecimento, cada exercício tem uma função específica, que vai dar uma característica específica para a sua voz, e é só naquilo que você precisa ficar atento naquele aquecimento. Você precisa se preocupar com questões técnicas na hora das vocalizes e na construção da musculatura. Mas na hora do aquecimento, você tem que assimilar que você já compreendeu e você só está ativando essa musculatura. Você está colocando ela para funcionar naquele momento, mas ela já está tonificada. Então você não precisa lidar com ela como se estivesse tonificando ela. Você só está despertando ela para o seu uso intenso. Ok? Vou continuar. Próximo exercício. Então, estamos resolvidos da respiração, está bem tranquilo, conseguiram fazer o aquecimento de vocês. Agora, a gente precisa fazer o alongamento do nosso trato vocal, né? Para esse, a gente também já aprendeu, a gente já sabe como que constrói esse alongamento. E a gente vai adotar hoje o espaguete. Então, a gente vai fazer o espaguete com resistência e o espaguete com agilidade, porque a gente precisa, né, tonificar o músculo, mostrar que ele vai ficar bastante tempo, né, numa posição, e também a gente precisa mostrar para ele que ele precisa ser versátil em estar na posição necessária no momento que for, tá bom? Então a gente vai fazer o espaguete. Hoje a gente vai começar mudando um pouco, porque da última vez que a gente o fez, né, que a gente fez esse exercício, foi só com a mão assim no gogó, descendo e subindo, certo? Agora a gente vai estabelecer uma régua. A gente vai calcular o quanto está descendo ou não a nossa laringe, tá bom? Então, com os 3 dedos, assim, ó, você vai usar o indicador no gogó, assim, sentindo o gogó. Para os homens é mais fácil por causa do pomo de Adão, mas as mulheres conseguem também encontrar aqui esse lugar do gogó. A mão não pode estar empurrando, primeiro porque machuca, e segundo porque você precisa sentir o movimento do gogó subindo e descendo, tá bom? Isso aqui, esses 3 dedinhos, são a sua régua. A primeira vez que você fizer o espaguete, você vai sentir até onde desceu o gogó entre os seus dedos ali. Então, desceu no segundo dedo, desceu na metade do segundo dedo, desceu na metade do terceiro dedo. E daí você vai fazer com que os próximos que você fizer vá até o local onde foi o primeiro. Se você sentiu que quase não mexeu, que foi bem pouquinho, você tenta um pouquinho mais no próximo, beleza? Isso também faz parte de entender se o aquecimento já surtiu efeito ou ainda não, né? É conforme você está conseguindo manter um padrão ali da tua laringe descendo, do gogó descendo, tá bom? Então vamos fazer o espaguete, primeiro vamos fazer o de resistência, então 5 segundinhos direto com ela lá embaixo, né? Com a laringe lá embaixo, ok? Então vamos lá? 3, vai! Isso. Sentiu? Eu não vou fazer todas as vezes, a ideia é que eu mostre o exercício e você sinta, então você vai sentindo quantas vezes vai ser necessário que você faça, até que você sinta que conseguiu ter algum controle ali, que está respondendo aos seus comandos, ao que você quer que aconteça, né? Lembrando sempre que também você vai precisar saber exatamente o que você vai cantar, o que você vai fazer depois, para saber se você vai precisar de uma laringe bem baixa, ou se só o repouso dela é o suficiente, se ela vai ter que subir em algum momento, enfim, você vai ter que pensar bem no teu repertório para saber se o aquecimento está sendo estrategicamente organizado para aquilo que você vai precisar executar, né? Agora, a gente vai fazer o exercício de agilidade.
né? Já fizemos o de resistência, o de agilidade. A mesma coisa com a régua ali, calculando, né, o quanto está descendo a sua laringe, mas agora nós vamos fazer 5 separados, beleza? Então vamos lá, 3, vai! Ok? Quantas vezes for necessário para que você sinta ela baixando e voltando para o lugar, tá bom? Para preparar o trato vocal. Aqui a gente está dando a consciência para a laringe, né, para o gogó, mas é muito importante que você também dê essa consciência para o seu palato, tá bom? Então levanta o palato para descer a laringe. Na verdade, meio que não tem como separar uma coisa da outra, tá bom? Quando você desce a laringe, o palato sobe. Uma coisa bem importante, cuida da língua. A tua língua não pode ficar tensa, ela não pode ficar muito pressionada ali, porque você vai ter que usá-la como uma articuladora depois, né, na hora da dicção. Beleza? E agora a gente começa com os nossos exercícios sonoros. O primeiro exercício que a gente vai fazer, ele pode ser com M de Maria, né? Então a boca vai ficar em repouso, os lábios fechados, os dentes não cerrados, né? Semi ali abertos, a língua em repouso, como se fosse falar Maria, ok? Uma coisa interessante, assim, que eu acho que vai ser bem legal para a gente, é que eu vou adotar essas nossas videoaulas sem usar os recursos que eu poderia usar, por exemplo, o piano, o teclado, ou mesmo um som, né, colocado na edição para fazer as vocalizes. E os exercícios de aquecimento também poderiam ser feitos assim. Mas eu não vou adotar essa receita porque você pode não ter em casa. Então, o que eu acho que é o ideal? É que a gente pratique aqui de uma forma como se você já fosse fazer na sua casa, sem contar com esses recursos, certo? Então, como que a gente vai fazer o M, por exemplo? Você vai começar daquela nota que for mais confortável para você, não precisa ser muito grave, mas que te seja confortável, assim, vamos pensar no teu piso vocal, tá? Uma voz assim que seja próxima da tua região de fala, e você vai conduzir a sua voz para mais agudo, para ficar mais fina conforme você vai fazendo o M. Então, e não precisa ser de uma vez, tá? Não precisa fazer aquele exercício que começa no mais grave e vai até a nota mais aguda de uma vez. Você pode ir fazendo aos poucos. Então, vamos pensar assim, ó, você pega o M e faz, ó, e vai experimentando do mais grave para o mais agudo. Não precisa ser com uso intenso na voz, pode ser bem levezinho. Eu admito que eu estou fazendo com um pouco mais de intensidade do que eu costumo fazer no aquecimento, porque eu também me preocupo se vocês vão estar ouvindo ou não, entendem? Então, assim, isso me preocupa um pouco. Então, eu estou fazendo um pouco mais intensamente do que eu faria. Agora eu vou fazer mais como eu faria meu aquecimento mesmo, beleza? Com um som mais leve, não sei se vai dar para ouvir com a mesma qualidade, mas para assim vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Eu faria esse meu aquecimento assim, ó. E daí eu retomaria até em mais agudo, até o ápice do agudo que eu pudesse fazer, pensando nessas estruturas. E assim, claro, eu estou fazendo um sem pensar no que eu vou cantar depois, até porque eu não vou cantar depois. Então, assim, já para deixar claro que você vai ter que fazer esse exercício planejando, né, conforme o que você for cantar. A minha sugestão também é de que se você acha que fica muito vago, muito perdido fazer o exercício assim, pegando do mais grave para o mais agudo, faça uma melodiazinha. Eu indico as melodias tradicionais mesmo que nós temos. Sabe aquelas músicas tradicionais? Sei lá,
Bambalalão, né? O Parabéns para Você, Atirei o Pau no Gato, enfim, essas músicas que fazem parte, né, de cantiga de roda, você pode pegar essas musiquinhas assim e fazer o exercício com essas musiquinhas. Por exemplo, Bambalalão, eu acho que é uma música bem simplesinha e ela é bem boa, porque ela trabalha com mais ou menos as mesmas notas que uma vocalize trabalharia, porque são os mesmos graus da escala, enfim. Depois vocês vão entender isso lá na teoria musical. Mas, veja, é um bom exercício lá. Né? E depois você que se vire aí pensando na sua melodia. Eu fiz agora grave, mas depois dá para fazer mais agudo, enfim. Brinca, tá? Faça o aquecimento para ir se conhecendo e conforme você vai se conhecendo, o teu aquecimento vai sendo mais funcional e vai sendo cada vez mais individual, mais particular teu, mas você vai conseguindo se conhecer melhor também. Outras consoantes que podem ser usadas como se fosse o M, dependendo daquilo que você precisa render, é o N, que é de navio, né? A pontinha da língua no céu da boca, navio. Ele vai encaixar a tua voz em um outro local, bem diferente do M, né? Ou o NH, que seria como se fosse falar nhoque, ou sabe aquele de quando te fazem uma pergunta e você quer confirmar, né? É esse NH. É o fundo da língua encostando no palato, lá em cima, né? Funciona mais para trás. Esse NH também vai ter uma função de aquecimento. E daí depende, né, parecida com o M, tem os mesmos propósitos técnicos, né, que é trazer a voz para o lugar onde você quer encaixá-la. E os três exercícios vão ter uma função similar dependendo daquilo que você for cantar depois, daquilo que você for render depois, né? Se conheça, tá bom? O próximo exercício, ele pode ser feito com Z, G ou V, e ele vai ter o mesmo propósito técnico, ele só vai mudar a estética da voz, né? Eu me preocupo tanto de falar assim, às vezes eu sinto que eu sou até meio prolixo de mostrar as coisas, mas eu me preocupo muito de que vocês estejam entendendo bem, assim, então por isso que às vezes eu acabo até me enrolando. Eu fico pensando, será que não estou falando muito difícil? Deixa eu pensar num jeito, né, mais simples de explicar. Porque a técnica vocal, ela não é complexa, mas ela não faz, tipo, né, isso que a gente está vendo não faz parte do nosso dia a dia, não é uma coisa que a gente está vendo o tempo todo. Vocês estão começando a assimilar essas coisas agora. Então eu me preocupo muito de não ficar falando tanto tecnicamente, mas trazendo para situações mais do nosso dia a dia, tá? Então desculpem aí, tá bom? Se estiver parecendo muito prolixo. Mas enfim, os exercícios eles vão ter funções similares, tecnicamente falando, tá? Então é o Z, o G ou o V, né? Então pode ser Z, ou J, ou V. Ele vai ter propósitos similares, tá bom? A ideia é também fazer como você fez com ele. Você pode fazer né? Ele vai indo com mais agudo. Isso tem a ver com o aquecimento também de você ir sentindo, né? Então você vai fazer quantas vezes for necessário até sentir que o Z está fazendo o caminho que você quer. Depois, se você quiser fazer um aquecimento mesmo, assim, faça com os três, faz com o Z, faz com o G, faz com o V, né? Então faz ou depois vem com o depois o né? Faz com os três exercícios e se você sentir muita dificuldade de executar esses exercícios sem uma vogal, eu sugiro que, por exemplo, faça no lugar com o Z, você pode fazer zi, 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 zi,
gi, mas eu prefiro sem esse i. Mas se tiver que colocar, coloca i, tá bom? Não coloca outra vogal não. Por que i? Porque i é uma vogal que dá bastante direção para o som. Como a gente não viu outros aspectos além desses, que envolve a direção do som e como esse som chega lá, né, que é a respiração e alguns aspectos básicos de ressonância, é o exercício que a gente precisa assimilar no momento. Com o tempo, a gente vai trazendo mais exercícios, porque a gente precisa dar uma estrutura mais ampla para que esse som não venha muito, né, pontudo, como é um i. Geralmente o i é muito direcional, se ele não tiver mais espaço, ele fica estranho. Mas isso é coisa que a gente vai lidar um pouco mais para frente, tá bom? É aquela questão que eu falei para vocês, que alguns aspectos agora ainda vão estar meio perdidos dentro do nosso aquecimento, tá? Mas procure fazer esse exercício nessas séries, o Z, o G, o V, e daí se não conseguir fazer sem vogal, daí coloca o i, tá bom? Então comigo até aqui, vamos para o próximo exercício então? O próximo exercício pode ser com TR ou com BR, pode ser vibração da língua, fazendo trrr, ou pode ser BR, com a vibração dos lábios, e é brrr, tá? Esses exercícios, eles têm bastante a ver com a coluna de ar. Então, às vezes você sente que a vibração não está funcionando e você abandona a coluna de ar. E é isso que está fazendo com que o exercício pare no meio do caminho, né? Porque é isso que está acontecendo com muitos de vocês, eu não tenho a menor dúvida, de que começa a fazer um exercício e no meio falha, tanto o BR quanto o TR. Isso não tem tanto a ver com a vibração em si, pode ter também, mas não vai ser tanto quanto vai ter a ver com a tua coluna de ar. Se ela estiver bem construidinha, bem proporcional, eu garanto que não falha. E mesmo que você tenha a sensação de que vai falhar, não abandone. Mantenha a coluna de ar padrão, que eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Então, o exercício vai ficar na mesma forma. Você vai fazer do mais confortável, né, da voz da fala, para o mais agudo que você puder, ou fazendo uma melodiazinha. Parabéns para você que seja, né? Então, pega lá a música, eu vou fazer com BR, tá? Eu prefiro, tá? Mas você faça o que preferir. Então, pode ser lá, um parabéns para você com BR. Tá bom? Faça um exercício conforme você achar necessário, quantas vezes achar necessário, até que se sinta bem aquecido, bem aquecida. Beleza? Pessoal, se tiver muito difícil também fazer o TR e o BR dessa forma, não tem problema. Dá para acrescentar o I também, faz um trim, faz um brim e já vai ajudar bastante. Então você pode fazer brim, 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 e ele já vai te ajudar na função TR-BR. O TR-BR, ele vai ter uma função também de massagear, né, através da vibração, a mucosa da prega vocal e a própria prega vocal, né, a própria estrutura da laringe, e é um exercício que gera bastante vibração. Muita gente começa o aquecimento com esse exercício, mas algumas pessoas, assim, alguns dos meus professores mesmo, enfim, algumas pessoas que eu conheço que são profissionais da voz e atuam há bastante tempo nessa prática, né, de ensinar sobre o canto, muitas pessoas falam que não é um bom exercício para o início do aquecimento, assim, acorda e começa com esse exercício, porque se toda essa mucosa estiver muito em repouso, ela começa nessa vibração, ou se ela estiver levemente lesionada, você pode gerar algum tipo de edema, você pode acabar machucando, né, se ela não estiver num estado de atividade assim já
melhor estabelecido, né? Então, por via das dúvidas, não vamos fazê-lo no começo do nosso aquecimento, tá bom? A gente vai deixar o TR e o BR para o final do aquecimento. Agora, a gente já tem aí uma série bem boa, a gente já desenvolveu bastante exercícios para fazer o aquecimento vocal. Você pode inserir também exercícios que seriam de vocalize. Então, um vi, né? Você pode inserir um mu para espaço, enfim. Conforme o que você tiver que desempenhar, daí você insere no seu aquecimento, mas de uma forma mais leve, com um uso menos intenso da voz. Beleza? Os exercícios de desaquecimento são mais fáceis de fazer, porque são a mesma coisa que os exercícios de aquecimento, só que no caminho contrário, é vindo do mais agudo para a região de conforto da voz. Lembrando que você pode fazer por exercícios, mesmo seguindo a mesma ordem, o mesmo sistema, só que começando do fininho e vindo para o grave, né? Vindo para a voz mais grossa. Ou você pode fazer aquele sistema do silêncio absoluto, já vai ser um bom desaquecimento também. Porém, é aquela questão, isso é mais difícil um pouco de acontecer, né? Eu gostaria de deixar para vocês um desafio para essa semana, que é de você fazer o aquecimento vocal todos os dias e que você comece a prestar atenção durante o teu dia a dia se esse aquecimento que você está fazendo está causando alguma diferença na sua voz. E eu quero que você comece a deixar seu comentário aqui no vídeo, falando se você fez esse aquecimento e como que esse aquecimento tem surtido efeito na sua vida. Beleza? Então, pessoal, é isso. Na aula de hoje a gente aprendeu um monte sobre o aquecimento, a gente fez uma série bem legal de exercícios e a gente tem bastante coisa por pensar, né? Então, vão pensando aí e nós nos vemos na próxima aula. Lembrando que nós temos as monitorias na quarta-feira às 15 horas e na sexta-feira também às 15 horas. Na quarta-feira no Facebook, no nosso grupo, Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva, e na sexta-feira no Google Meet, com o link disponível no mesmo grupo do Facebook. Beleza, pessoal? Então, é nóis!